Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Atenção, o ex-juiz Sérgio Moro, que disse que não pensava em entrar para a política, depois virou ministro de Bolsonaro, brigou com o presidente, saiu do governo e agora sim está com os dois pés na política partidária, vai se filiar ao Podemos no dia 10 de novembro. Começou nessa semana uma contagem regressiva de Sérgio Moro. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-juiz da Lava Jato será nesta quarta-feira o mais novo integrante do Podemos. A filiação pode mirar uma disputa presidencial ou uma cadeira no Senado. Ainda não se sabe ao certo. Mas a entrada de Moro no cenário político mexeu com o debate para 2022. E ele não foi o único que se movimentou para o ano que vem. Recentemente, o PSD passou a contar com mais 2 integrantes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que saiu do DEM para se filiar à legenda. Tenho dito sempre que o PSD vai ter um candidato a presidente da República. E vai ter. O Rodrigo vai se filiar na quarta-feira. E ele só não será o nosso candidato a presidente da República se não quiser. E o jornalista, apresentador José Luiz da Atena, filiado ao PSL, ele avisou a integrantes do partido que também vai migrar para o PSD, de Gilberto Kassab. Movimentação importantíssima no cenário eleitoral. Da Atena, o apresentador da Atena avisou a integrantes do PSL que vai deixar o partido e vai se filiar ao PSD, partido de Gilberto Kassab, que há poucos dias filiou também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É o xadrez político que acontece já mirando o ano que vem. Para entender como cada peça está se mexendo, convidamos ele, que volta aqui ao Item Mais, está diariamente na telinha da CNN, Yuri Pita, analista de política da CNN. Sempre muito bom te ouvir, Yuri, porque nesse jogo estão surgindo peças a todo momento. Bem-vindo. Oi, Carol. Sempre um prazer estar por aqui também. Eu que agradeço o convite, a chance de ajudar a entender esses cenários, essas peças que vão se mexendo. O quebra-cabeça ainda está um pouco distante de formar a paisagem, mas é bom a gente ir montando, juntando as peças e conseguir vislumbrar um pouco mais desse cenário. Vamos então pelas peças que já temos. Sérgio Moro. A semana começou inclusive com contagem regressiva dele para a filiação ao Podemos, e ele figura como um dos possíveis nomes presidenciáveis em 2022. Tem força para isso, Yuri? Sérgio Moro é muito associado ao combate à corrupção. O nome dele é muito levantado por essa bandeira. Só essa bandeira seria suficiente para uma corrida presidencial? Praticamente você respondeu minha pergunta, Carol. Essa só bandeira única e exclusivamente pode tornar e torna Sérgio Moro um nome competitivo para uma disputa presidencial, mas me parece insuficiente. Uma disputa presidencial é pautada por vários outros valores que não só o enfrentamento da corrupção, embora seja importante. É o que deu notoriedade pública, o que transformou o Sérgio Moro de um juiz de uma vara federal lá em Curitiba num nome com potencial de chegar ao Palácio do Planalto, mas é uma bandeira que tem limites, principalmente depois da própria trajetória de Sérgio Moro ao deixar a magistratura, aceitar o cargo de ministro do governo então eleito de Jair Bolsonaro, que foi quem tentou encampar ou quem encampou ou quem fez o eleitorado acreditar que seria ele quem ostentaria a bandeira da corrupção em uma gestão presidencial. Foi isso que aconteceu em 2018, um momento de muita rejeição à política tradicional, e Jair Bolsonaro puxou para si essa bandeira. A gente acaba esquecendo, e aí ajuda a entender por que Sérgio Moro está fazendo essa filiação, essa estreia na política partidária por meio do Podemos. O primeiro a falar em Sérgio Moro, ministro da Justiça, na campanha de 2018, não foi Jair Bolsonaro. Foi o então senador e candidato a presidente da República pelo Podemos, Álvaro Dias, senador do Paraná, também falando ao seu eleitorado, obviamente, ao seu eleitorado do seu estado, porque Sérgio Moro ficou conhecido nacionalmente, mas tinha muita força, principalmente no Paraná, mas foi o primeiro que aventou essa possibilidade de Moro ser ministro. Depois de eleito, Bolsonaro aproveitou a ideia, puxou o Moro, e a gente viu depois tudo o que aconteceu, o rompimento entre eles.
A grande questão é o quanto esta bandeira lavajatista ainda tem força numa campanha em 2022, depois de ter sido, por um lado, esgarçada por uma sensação de que as promessas de Jair Bolsonaro nessa área não foram cumpridas, por outro, por todos os questionamentos que foram feitos no debate jurídico de como foi conduzida a Operação Lava Jato e que culminou na anulação das condenações do ex-presidente Lula, o que o tornou não só capaz de ser novamente candidato numa disputa eleitoral e se colocar como um pré-candidato à presidência da República também, mas o colocou no status de inocente do ponto de vista jurídico. Ele não foi absolvido porque os seus crimes deixaram de ser considerados julgados, as suas acusações não foram ainda julgadas, mas isso também pesa contra a credibilidade de Sérgio Moro, dá voz, ou pelo menos reforça o argumento dos seus críticos de que havia parcialidade na condução da Operação Lava Jato, nas condenações assinadas pela vara que foi presidida por Sérgio Moro lá em Curitiba. Pelo cenário que você desenha pra gente, Uri, esse eleitor lavajatista, ele fica órfão quando a gente olha, por exemplo, para o que apontam as pesquisas no segundo turno. As pesquisas atuais, as mais recentes, apontam o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Pelas bandeiras que os dois levantam, a bandeira da Lava Jato fica de fora. Por enquanto, sim. Claro que nenhum dos dois vai admitir nem Bolsonaro nem Lula vão se dizer contrários ao combate à corrupção. Não é isso. A crítica é ao modo como a Lava Jato atuou, por exemplo, em relação ao PT. Mas vale lembrar, Jair Bolsonaro, que tem entre seus principais partidos aliados, tanto o PL quanto o PP, são dois partidos que também têm um passivo de envolvimento em casos de corrupção, como o Mensalão, ainda na década passada, e como o próprio Petrolão, e tiveram integrantes investigados, principalmente o PP, o Progressistas, teve parlamentares que ainda hoje têm processos em andamento na justiça relacionados à investigação da Operação Lava Jato. É claro que Sérgio Moro vai puxar para si essa bandeira do combate à corrupção e é o seu principal trunfo. A grande questão que ficou colocada é qual é o tamanho desta bandeira, o quanto ela é forte o suficiente para, provavelmente, fazer frente à candidatura de Jair Bolsonaro, que hoje é o incumbente. E aí é importante a gente levantar o retrospecto, Carol. Desde que o Brasil tem reeleição, todos os presidentes candidatos à reeleição ou ganharam no primeiro turno, foi o caso de Fernando Henrique Cardoso, ou foram ao segundo turno com uma vantagem bastante expressiva acima, com um percentual de votos válidos acima dos 40%, que foi o caso de Lula em 2006 e da própria Dilma Rousseff em 2014, mesmo depois dos protestos de 2013 e de todos os problemas que começaram a surgir ainda em 2014 com a Operação Lava Jato. Esse é o desafio que está colocado não só para Sérgio Moro reavivar a força que a Operação Lava Jato já teve diante da popularidade ou como força para alavancar um candidato à presidência, mas enfrentando um candidato à reeleição, um presidente candidato à reeleição e Jair Bolsonaro tentando manter esse paradigma, dificilmente vai chegar nesse mesmo patamar acima dos 40% de votos válidos pelo atual cenário que temos, mas dificilmente vai estar muito abaixo de 20% ou 30%, que é o esperado para que uma terceira via consiga chegar, se tornar a segunda via, conseguir chegar ao segundo turno e tirar o lugar que seria garantido do incumbente do presidente candidato à reeleição. Yuri, a gente fala aqui de Sérgio Moro como uma possibilidade de terceira via numa disputa presidencial, mas também há uma possibilidade de que ele dispute o Senado. Exato. A questão é, pode ser de fato a entrada dele no universo político para preparar um futuro político mais promissor lá na frente? A grande questão, Carol, é que Sérgio Moro, por causa da Operação Lava Jato, não é uma figura benquista entre os políticos. E isso também explica por que o Podemos é uma das alternativas partidárias de filiação que se apresentou ao Sérgio Moro. Não caberia Sérgio Moro em nenhum dos grandes partidos, porque praticamente todos em algum momento foi fustigado ou foi alvo de investigações de corrupção e em especial da Lava Jato, como a gente falou, por exemplo, Progressistas ou PT, não só porque esses partidos já estão embarcados em outros projetos presidenciais de Bolsonaro e Lula, mas porque não haveria espaço para Sérgio Moro nesses partidos. Mesmo um PSDB que tenta se colocar como terceira via, tem uma série de problemas relacionados a alguns dos seus políticos envolvidos em casos de corrupção. E aí, obviamente, viria à tona o nome do deputado Aécio Neves, que ainda é muito associado
baseado às acusações que pesaram contra ele, mesmo tendo sido absolvido de algumas delas ou processos arquivados. Acho que o grande ponto, Carol, em relação a Sérgio Moro é conseguir, e ele tem ainda muita popularidade, por isso se coloca a alternativa do Senado, para ele ser um candidato ao Senado e provavelmente seria muito competitivo no Paraná, caso Álvaro Dias, que é o senador que precisa ser reeleito em 2022, decida por um outro destino. A tendência é que ele, Álvaro Dias, seja candidato à reeleição contra outros nomes da política paranaense, teria que haver essa composição com Sérgio Moro. Ou, eventualmente, se Álvaro Dias decidir disputar o governo, ou até, novamente, ser candidato a presidente, o que seria muito improvável, mas Sérgio Moro seria um bom candidato ali no Senado. Fazer parte de uma chapa com outros partidos, me parece que, inevitavelmente, seria exposto a essa contradição de se associar, ainda que filiado a um partido, e vale lembrar, o próprio Podemos também tem alguns integrantes com pendências judiciais para serem resolvidas, mas seria muito contraditório para Sérgio Moro ser um candidato ao Senado, tendo que ignorar um outro companheiro de chapa como candidato ao governador que não tenha nenhum problema judicial ou de outro partido que também não tenha nenhuma suspeita de irregularidades em sua trajetória política. Yuri, a gente falou bastante aqui do Podemos, mas um outro partido também apresentou novos filiados recentemente. É sobre ele que vamos falar agora, PSD. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se filiou à legenda e José Luiz da Atena, jornalista, apresentador, ele também vai fazer parte da sigla em 2022 e vai deixar o PSL. Vamos começar com o Rodrigo Pacheco. Ele é o presidente do Senado. Até que ponto isso pode ser uma pedra no sapato de Jair Bolsonaro na condução de pautas importantes no Legislativo? A gente já percebe que existe essa preocupação, Carol, quando integrantes do governo, como o ministro Paulo Guedes e o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, aliado do presidente Jair Bolsonaro, externam a queixa deles, a crítica deles ao Senado por não ter aprovado, por exemplo, a reforma do imposto de renda. Sem entrar no mérito se o projeto é bom ou ruim, mas fazer essa crítica como eles fazem é já um indicativo desse cenário político em que Rodrigo Pacheco se filiou a um partido que disse, como disse o ex-ministro Gilberto Kassab, presidente do partido, que Rodrigo Pacheco só não é candidato a presidente se não quiser. Neste momento, Rodrigo Pacheco está nesse papel de presidente do Senado, chefiando um poder, tem um papel institucional e, ao mesmo tempo, está com seu nome colocado para uma disputa presidencial, o que torna, inevitavelmente, cria uma tensão política, sem dúvida alguma. E aí cabe a ele jogar de forma habilidosa para manter uma agenda do Senado que seja importante para o país, manter algum andamento. E aí, nesse aspecto, por exemplo, em relação à PEC dos precatórios, mesmo aguardando a decisão da Câmara, ele sempre disse que o Senado não se furtaria a discutir esse assunto, ao contrário do que fez com o imposto de renda, que deixou muito claro que tem resistência, ou o que fez em relação à reforma do ICMS dos combustíveis, também aprovada pela Câmara, que ele também enfrenta a resistência. Os governadores pressionam para que não seja aprovada como os deputados aprovaram. Ou seja, tem uma tensão natural dessa questão. Você mencionou também José Luiz da Atena, que era um nome que eventualmente se colocou como outro presidenciável e, ao entrar no PSD, praticamente fica claro que o projeto dele provavelmente tende a ser o Senado. Ninguém fala em, por exemplo, uma disputa para o governo do Estado. E aí a grande questão, só para reconectar com Sérgio Moro, quando se fala da alternativa a Sérgio Moro para disputar o Senado, ele teria dois caminhos. Tem o Paraná, naturalmente, mas eventualmente poderia também disputar São Paulo, onde seria um nome muito forte, e é uma cadeira do Senado que vai precisar, que está em disputa, é a cadeira de José Serra, do PSDB. Por um lado, o PSDB é um partido que tem tradição no Estado e nesta cadeira do Senado, já a ocupou por diversos momentos, mas há uma dúvida se José Serra vai conseguir ser candidato à reeleição. Neste momento, ele está licenciado, é substituído pelo seu primeiro suplente, José Aníbal, que é outro político tradicional do PSDB, mas sob quem pairam dúvidas se teria a competitividade para uma disputa ao Senado, a não ser que o partido esteja muito unido para fazer esse apoio para uma eventual candidatura de José Aníbal, e o PSDB não teria outros nomes, dado que isso foi oferecido a Geraldo Alckmin, que é um nome que também está de saída do PSDB e, eventualmente, para o mesmo PSD de Gilberto Kassab, Carol. Yuri, para encerrarmos, um aspecto mais geral. A possibilidade de Moro numa corrida presidencial, de Rodrigo Pacheco também nessa disputa. A saída de da Atena indo para o Senado e deixando a corrida ao Palácio do Planalto. No que isso muda nesse contexto de uma possibilidade de uma terceira via? O grande dilema da terceira via, na verdade, são dois os dilemas.
muitos nomes e tentar se afunilar. É claro que vai haver, sim, um afunilamento até uma redução desses nomes, mas o cenário ideal para os defensores da terceira via seria ter 1 ou 2 nomes, como o que aconteceu, por exemplo, em 2010, que foi Marina Silva quem simbolizou isso, mas ficou ali com 19% dos votos válidos, bem distante dos quase 33% de José Serra e dos quase 47% de Dilma. Foi o que tentou representar Eduardo Campos em 2014, tendo a Marina Silva como sua vice. Acabou morrendo naquele acidente aéreo trágico, foi substituído na chapa por Marina. Marina subiu dos 19% para 21%, mas ainda continuou longe dos 33%, quase 34% de Aécio e dos mais de 41% de Dilma. E em 2018 ficou nítido que essa terceira via não tinha mais espaço. Ciro Gomes teve 12,5% dos votos válidos, quase 30% de Fernando Haddad e 46% de Jair Bolsonaro, que acabou ele assumindo esse papel de antipetismo na disputa de 2018. Esse é o dilema da terceira via. Conseguir ter um nome para fazer esse afunilamento ao máximo e qual é o discurso que esse nome tem a oferecer. E esse é um segundo dilema que dificilmente os nomes que estão colocados como terceira via vão conseguir superar. É muito difícil a construção de consensos entre esses nomes, seja por diferenças na questão do combate à corrupção, que seria, obviamente, um problema para Sérgio Moro ao apoiar esses apoiamentos de outros partidos que têm problemas com irregularidades, casos de corrupção ou investigações na justiça, seja do ponto de vista econômico. É difícil imaginar a agenda mais heterodoxa da economia, mais desenvolvimentista de Ciro Gomes, associada à austeridade fiscal que o PSDB procura representar. Ou seja, são muitos dilemas. Rodrigo Pacheco é um político razoavelmente novo na política nacional. Ele foi deputado federal por um mandato e está na metade do seu primeiro mandato como Senado, tem um olhar mais liberal na economia, mas a grande questão é também conseguir ir além desse outro papel que ele tenta ao ser presidente do Senado, isso ajuda, e a grande questão é como juntar todos esses ingredientes no mesmo caldeirão e conseguir tirar uma receita palatável para os eleitores. Neste momento, os eleitores tendem a preferir ou a receita conhecida do atual presidente Jair Bolsonaro ou a receita conhecida do ex-presidente Lula. Yuri Pita, trazendo análise pra gente aqui no Item Mais, não só agora na telinha da CNN, mas também aqui conosco. Obrigada, Yuri, sempre um prazer te ouvir. Obrigado, Carol. Só me chamar que eu venho, como eu sempre te digo, sempre ajudando aqui nossos espectadores, nossos ouvintes, nossos internautas a entenderem um pouco mais da política. Beijo grande pra todos. Sempre convidado. Beijo, Yuri. Desde que Lula se tornou elegível, pesquisas eleitorais apontam para um cenário de polarização em 2022 na corrida ao Palácio do Planalto, entre o ex-presidente e o atual, Jair Bolsonaro. É quando também se populariza o termo terceira via. Seria um nome que represente uma alternativa aos dois que já ocuparam a cadeira presidencial. E as opções, no momento, são várias. Alessandro Vieira já anunciou que queria ser pré-candidato pelo Cidadania. O partido é pequeno, ele precisaria crescer, não está pontuando tão bem nas pesquisas, mas quer usar essa exposição na CPI para subir. Mesma coisa a senadora Simone Tebet, né? Se coloca ali como um nome, mas o MDB costuma deixar Simone Tebet na mão em toda eleição que ela se lança, seja para presidente do Senado, seja como presidenciável, tem pouco futuro. O MDB está sendo cobiçado por Lula que esteve ali num jantar em Brasília, na casa do ex-presidente do Senado, Eunício. Terceira via, muitas opções que se desenham para 2022. Qual é esse cenário que temos no momento? O que podemos esperar para o ano que vem? São muitas as perguntas, precisamos de respostas e, para isso, a gente conta com a ajuda de um professor do INSPER, cientista político, que já veio aqui com a gente no Item Mais e, claro, chamamos de volta para tentarmos compreender melhor o que a política está nos dizendo nesse momento. Professor Carlos Mello, sempre um prazer lhe ouvir. Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, Carol. O prazer é meu. Professor, anteriormente, na conversa com Yuri Pita, ele lembrava o cenário eleitoral de anos anteriores, quando já falávamos numa terceira via, quando saíamos desse cenário de antagonistas. Tivemos Marina Silva, Eduardo Campos, que veio a falecer, depois Marina, então, assume a condição de presidenciável, também
não consegue chegar no segundo turno, Ciro Gomes. E daí vem minha pergunta para o senhor para a gente começar essa conversa. Por que terceira via no Brasil muitas vezes não prospera? O que explica isso? Olha, primeiro vem da própria confusão com esse nome. Esse nome é péssimo, né? Terceira via tem um entendimento para fora do Brasil, no campo internacional. Agora, no Brasil, a comunicação é ruim. Terceira via aqui é entendido como terceiro lugar, e não como um tertius, não como uma alternativa. Esses grupos, antes de tudo, deveriam se dizer como uma alternativa e não uma terceira via. O eleitor brasileiro tem um olhar muito objetivo sobre essas questões e vai entender que terceira via seria o terceiro colocado. Esse é um ponto. O segundo ponto, que me parece importante, é que esse candidato alternativo, ele não pode ser um candidato da negação dos dois polos, ele tem que ser um candidato da afirmação de uma política, de um entendimento do presente e da sinalização de um futuro para as pessoas. Simplesmente se colocar como a negação do candidato que está à direita, do candidato que está à esquerda, acaba somando quase nada, acaba somando muito pouco, porque os outros acabam passando as suas mensagens muito claras, uma mensagem mais conservadora, uma mensagem mais progressista, mas passam essa mensagem, enquanto que esse campo alternativo acaba ficando muito morno, na minha opinião. Na sua avaliação, esse problema ressurge em 2022? Ele continua? Ele continua. Há uma série de candidatos aí, eu acho que tende a se afunilar. Me parece muito natural que de 10, 11 candidatos colocados hoje, a gente migre para alguma coisa em torno de 4, 3 candidatos que seja, mas mesmo assim não basta simplesmente negar ao ex-presidente Lula ou negar ao atual presidente Jair Bolsonaro. É necessário dizer claramente qual é a sua visão do mundo, por que nós estamos na condição em que estamos e para onde vamos. E até agora os candidatos eles têm se colocado muito mais no campo do antagonista, né, e não no campo do protagonismo necessário para se ganhar uma eleição. Há quem aponte, professor, essa pulverização de nomes como um obstáculo a quebrar essa polarização nas disputas presidenciais. O senhor concorda? A pulverização, essa fragmentação, evidentemente, ela não é boa, porque ela acaba somando zero, não é? Ela acaba fragmentando. E veja, o candidato desse campo alternativo, ele precisa ter mais votos do que um dos dois que já estão colocados. Se não for ao segundo turno, não há qualquer esperança. Então, essa fragmentação, à medida que possa pegar aí 20%, 30% dos votos e dividir isso em 5, 6 nomes, tendo cada um deles tendo menos que 10 ou muito menos do que isso, não vai ao segundo turno. Agora, o problema não é só esse. O problema é que precisa de algo muito mais do que um nome para aglutinar. O que aglutina? Qual é a ideia, força capaz de aglutinar esse campo, esses candidatos todos, de forma a que seja pelo menos o segundo mais votado na eleição? Esse campo, essa ideia, força, essa interpretação do presente e essa visão de futuro ainda não surgiram no debate eleitoral do Brasil em 2021. Surgirá em 2022? Vamos ter que esperar para saber. Caímos num ponto, professor, que é como o eleitor brasileiro pensa. No início da nossa conversa, o senhor fala, quando utilizamos o termo terceira via, o eleitor já pensa, é o terceiro lugar. O que o eleitor olha ao escolher um candidato no Brasil? A gente tem, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro caminhando para uma filiação para o PL. O eleitor brasileiro, ele olha o partido ou ele olha o candidato? Não, o eleitor brasileiro não olha nem o partido nem o candidato. O eleitor brasileiro olha para quem sinalizar uma melhora da sua vida. Todo eleitor, em qualquer lugar do mundo, é absolutamente racional. Ele pode fazer até uma interpretação incorreta, mas ele sempre vai olhar para aquele candidato que ele imagina que possa lhe trazer maiores ganhos no futuro. Então, aqueles que têm menos recursos esperam ter mais recursos, mais assistência, aqueles da classe média esperam a quem possa fazer com que a máquina funcione melhor, com que os serviços públicos sejam melhores, e os que têm patrimônio pensam naquele candidato que possa, de alguma forma, resguardar esse seu patrimônio, trazer mais segurança para si. Cada eleitor vai fazer uma escolha e cabe ao candidato conseguir vocalizar o sentimento de cada um desses eleitores. Quem consegue vocalizar esse sentimento, trazer esperança, acaba sendo eleito. Isso em condições normais. Claro que você pode ter uma eleição onde o ambiente, o clima
seja a antipolítica, seja contra todos e todos que estão aí, e aí surge um candidato, um outsider, em que a única função dele, a única representação dele nesse imaginário popular é aquele que veio para destruir todo o sistema, tal, mas não deixa pedra sobre pedra, e depois há um arrependimento muito grande de se votar com o fígado. Normalmente, se vota com a razão, e cada setor da sociedade procura aquilo que é mais interessante para si, e isso é legítimo. Professor, nesse episódio, trouxemos algumas pesquisas eleitorais e é comum observarmos números para tentar entender, compreender o que será o cenário eleitoral em 2022. É precoce nesse momento a gente olhar esses números e já olhar lá para frente? Lhe faço essa pergunta porque um dos exemplos que temos é Marina Silva. Em pesquisas nessa disputa presidencial, chegou inclusive a aparecer no segundo turno, mas quando nos aproximávamos das eleições, ela sequer chegava a uma posição no segundo turno. Quando que a gente pode ter uma leitura mais fiel do retrato de 2022? Ainda tem muita lenha para queimar até lá. O que pode ser definidor nesse cenário para o ano que vem? Bom, em primeiro lugar, a pesquisa é sempre uma fotografia do momento, né? Enquanto a eleição é filme, a eleição é movimento, né? E esse filme, ele vai evoluindo, ele vai, de alguma forma, se desenvolvendo ao longo do tempo. As pesquisas tentam projetar o futuro com os olhos de hoje, mas nós não estaremos no ano que vem nas mesmas condições que hoje, né? Então, é importante, como aposta, os partidos se alinham em torno daqueles que eles acham que são mais viáveis, que têm maior possibilidade de vitória, porque os partidos no Brasil são absolutamente pragmáticos e muito pouco ideológicos, se alinham em torno da perspectiva de vitória, mas a coisa começa a se definir mesmo pela experiência que nós temos ao longo dessas eleições todas, é quando começa mesmo a campanha na televisão, né? Quando o eleitor se vê diante do fato de que ele tem que decidir. E, além disso, nós não podemos descartar de forma nenhuma, em nenhum lugar do mundo, mas sobretudo no Brasil, o surgimento de fatos novos que causem uma grande transformação súbita e abrupta, mesmo na reta de chegada. Professor Carlos Mello, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui no Item Mais. E durante esse filme, esperamos contar com o senhor sempre para trazer uma análise detalhada. Será um prazer. Grande abraço, professor. E claro, nesse filme você vai estar conosco, acompanhando o que tem mais na política. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.